No mundo inteiro, há muitas descobertas surpreendentes e inexplicáveis, muitas delas desvendadas por cientistas, mas cujos segredos permanecem sem solução até hoje. Neste vídeo, proponho que você conheça as 15 descobertas mais impressionantes ao longo da história humana. Aproveite a sua experiência de visualização. Nas proximidades da cidade de Zawidowice, na Bósnia, foi encontrada uma esfera de pedra de tamanho impressionante, com um diâmetro de 1,5 metros e um peso de aproximadamente 30 toneladas. Essa descoberta notável foi feita pelo arqueólogo bósnio Samir Osmanagić, que acredita que essa esfera misteriosa não é uma criação miraculosa da natureza, mas sim um artefato antigo de uma civilização desconhecida que habitou o território da Bósnia há mais de 15 mil anos atrás. Isso é indicado pelo alto teor de ferro em sua composição, sua forma perfeitamente redonda e sua proximidade com a montanha Visozica. Osmanagić acredita que a Visozica é uma verdadeira pirâmide, semelhante às pirâmides maias do México. Portanto, ele conduz muitas de suas pesquisas nessa área e espera que a esfera o ajude a encontrar outra pirâmide e muitos artefatos antigos que comprovem sua teoria. Curiosamente, a esfera de 1,5 metros não foi a única encontrada na Bósnia. Esferas semelhantes, mas de menor diâmetro, foram descobertas em Maglaje e em todo o território de Zawidowice. Os moradores locais acreditam no poder dessas esferas e acreditam que é graças a elas que têm uma saúde forte. Os cientistas têm sua própria teoria sobre a origem dessas esferas. Eles sugerem que esses objetos redondos são concreções de ferro formadas durante a compactação de sedimentos em depósitos de carvão. Com o tempo, as camadas se transformam em uma bola, à medida que a substância é depositada igualmente em todas as direções. No entanto, essa teoria, assim como a teoria sobre antigas civilizações, permanece sem comprovação. Jogando nas selvas da Papua Nova Guiné em 1972, durante exercícios de helicóptero, funcionários da Real Força Aérea Australiana notaram acidentalmente um avião na região pantanosa de Agaiambo. Quando o achado foi minuciosamente estudado, revelou-se ser um bombardeiro pesado americano de 4 motores totalmente metálico, o B-17 Flying Fortress. Esses aviões foram produzidos de 1936 a 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses aviões eram utilizados pela Real Força Aérea da Grã-Bretanha e pela Força Aérea dos Estados Unidos. Seu principal objetivo era o bombardeio estratégico diurno da indústria alemã. O B-17 encontrado nas selvas da Papua Nova Guiné estava lá desde 1942, quando o capitão Frederick Fred Eaton Jr. foi forçado a fazer um pouso de emergência após o avião ser atacado por caças inimigos. Toda a tripulação de 9 pessoas sobreviveu. Felizmente, um mês após o acidente, o capitão e sua equipe foram avistados por um dos moradores locais, que os conduziu até sua aldeia, de onde puderam retornar para casa em breve. Surpreendentemente, apesar dos danos sofridos, o avião não sofreu uma corrosão severa. Atualmente, ele está no Museu da Aviação do Pacífico, em Pearl Harbor. Aliás, o avião recebeu o apelido de Fantasma do Pântano porque, durante as chuvas, a aeronave, que estava oculta na alta grama, era quase impossível de ser notada. Em 2003, na cidade abandonada de Lanória, no deserto do Atacama, o caçador de artefatos Oscar Munhoz descobriu um pacote misterioso de cor branca, dentro do qual havia uma estranha múmia. A criatura se assemelhava a um humano, mas tinha características mais parecidas com as de um ser humanoide. A múmia tinha apenas 15 centímetros de altura, com um crânio alongado e apenas 9 costelas em vez das usuais 12. Sua incrível semelhança com alienígenas trouxe fama à criatura mumificada, que foi posteriormente apelidada de humanoide de Atacama. Cientistas da Universidade de Stanford começaram a estudar a múmia na esperança de confirmar que ela pertencia a uma civilização extraterrestre. No entanto, o resultado da análise de DNA mostrou que o humanoide de Atacama é, na verdade, um ser humano, mais especificamente, uma criança do sexo feminino que faleceu logo após o nascimento. A menina possuía múltiplas mutações que a faziam se assemelhar muito a um alienígena. Sua mãe era chilena e é muito provável que ela tenha deixado o corpo da criança envolto em um pano branco no deserto, há não mais do que 50 anos. O deserto do Atacama é um dos mais áridos, e o corpo deixado sob o sol escaldante naturalmente se mumificou. Parece que o mistério do humanoide de Atacama foi desvendado, mas alguns cientistas continuam a questionar a confiabilidade da pesquisa da Universidade de Stanford. Em 1901, perto da ilha de Antikythera, na Grécia, foram encontrados destroços de um navio antigo que continha muitos artefatos, incluindo um estranho mecanismo composto por um corpo principal e engrenagens.
Somente em 1951 esse objeto despertou o interesse do historiador inglês Derek Desola Price, que especulou que o mecanismo era um dispositivo computacional. Price decidiu estudar o mecanismo em detalhes, levando mais de 20 anos para criar uma cópia do dispositivo e concluir que o artefato era um instrumento astronômico capaz de modelar os movimentos do Sol, da Lua e possivelmente também de Marte, Júpiter e Saturno. 40 anos depois, o especialista em estudos de mecanismos inglês Michael Uray confirmou as conclusões de Price sobre o propósito do dispositivo e também acrescentou que o mecanismo é capaz de modelar os movimentos de Mercúrio e Vênus. Além disso, a tecnologia moderna permitiu determinar que o dispositivo podia realizar operações aritméticas e considerar a elipticidade da órbita da Lua. O mecanismo de Antikythera surpreende pela sua complexidade e capacidade de prever certos eventos celestiais. A tecnologia desse dispositivo é comparável à das antigas máquinas de relógio do século XIV, apesar de ter sido criado no ano 100 a.C. Em 1974, um fazendeiro chinês encontrou uma composição escultural única a leste do Monte Lechon, conhecida como o Exército de Terracota, que é às vezes chamado de Oitava Maravilha do Mundo, título esse plenamente justificado. O Exército de Terracota é uma colossal obra de arte composta por 8.100 soldados, arqueiros e carruagens totalmente equipados para a batalha. Cada escultura é feita em tamanho real a partir de argila cozida em um forno. Todos os elementos da composição foram criados à mão, e nenhuma das estátuas é repetida. O peso das esculturas humanas era de cerca de 150 kg, enquanto os cavalos pesavam mais de 300 kg. Os componentes mais surpreendentes da estrutura são as carruagens de bronze adornadas com prata e ouro, cada uma delas composta por mais de 300 peças separadas. Os guerreiros de terracota ficam alinhados um atrás do outro, com seus rostos apontando para o leste, exatamente na direção de onde os inimigos atacavam o país com mais frequência. Surpreendentemente, a composição manteve a ordem de um exército real. Na primeira fila estavam os soldados da infantaria, seguidos por cavaleiros, arqueiros, oficiais e comandantes. Além das estátuas dos guerreiros, foram encontradas estátuas de argila de pessoas de alta posição, aves e animais. A ideia de criar um exército de argila pertence ao primeiro imperador da dinastia Qin, Qin Shi Huang, que governou de 245 a 210 a.C. A partir de seu 13º ano de reinado, ele decidiu construir seu próprio túmulo, e de acordo com sua ideia, os guerreiros de terracota deveriam acompanhá-lo após sua morte. Mais de 700.000 trabalhadores e artesãos estiveram envolvidos na construção dessa maravilha, e o trabalho na composição durou 38 anos. Durante uma severa seca no lago Vidoster, na Suécia, um morador local chamado Andy Vanitsig estava instalando boias perto de sua casa para alertar os barcos sobre o baixo nível de água. Sua filha de 8 anos, Saga, estava ajudando-o. Por acaso, a menina notou algo que parecia o cabo de uma espada no fundo do lago. Após levantar o objeto estranho, percebeu que estava certa, e ela e seu pai entregaram a espada a especialistas do Museu de Jönköping para estudo. Descobriu-se que o artefato pertencia aos vikings e tinha cerca de 1500 anos de idade. Apesar de sua antiguidade, a espada estava bem preservada. Agora, especialistas estão trabalhando em sua restauração, e em breve se tornará uma peça de museu. Após a descoberta sensacional feita pela garota, pesquisadores começaram a investigar a área próxima ao local onde a descoberta foi feita. E não em vão, pois também foi encontrado um broche no fundo do lago, cuja idade coincidiu com a da espada. No entanto, ainda permanece um mistério como a espada e o broche foram parar no fundo do lago. Na noite de 28 de março de 2020, os moradores da grande cidade nigeriana de Akure não tiveram uma boa noite de sono devido a uma explosão maciça perto de edifícios residenciais. Como resultado, mais de 100 casas foram gravemente danificadas. Quando os socorristas chegaram ao local, viram uma incrível cratera gigante com um diâmetro de 21 metros e uma profundidade de mais de 7,5 metros. No entanto, a causa da explosão permaneceu desconhecida. As autoridades locais informaram os cidadãos de que a cratera havia sido formada como resultado da explosão de um caminhão que transportava explosivos a caminho de uma região vizinha. No entanto, não foram encontradas quaisquer vestígios de munição ou equipamento militar no fundo da cratera ou nas proximidades. Além disso, a explosão de um caminhão certamente não poderia ter causado uma cratera tão grande. Portanto, as pessoas se recusaram a acreditar nessa explicação. Outra possível causa de uma explosão tão poderosa poderia ser a queda de um meteorito.
De acordo com astrônomos e geólogos, um grande meteorito passou pela atmosfera a uma velocidade superior a 85.000 km/h e atingiu a Terra em um ângulo de 43 graus. Essa suposição pode ser verdadeira, pois a NASA realmente previa que um meteorito cairia na Terra em março ou abril de 2020. Os companheiros deste meteorito eram o asteroide 2012 Cha, com até 400 metros de diâmetro, e o asteroide 2020 FJ4, com até 10 metros de diâmetro. Eles passaram perto da Terra em 26 de março. Curiosamente, esse incidente mal foi relatado na mídia, além da primeira versão da explosão do caminhão na América Central, perto da península de Yucatán. No México, pesquisadores descobriram uma infinidade de artefatos pertencentes à lendária civilização maia em uma caverna subaquática profunda. Artefatos incrivelmente valiosos, alguns com até 10.000 anos de idade, foram encontrados na maior caverna subaquática do México, conhecida como Saqueactum. Profundamente submersos, foram encontrados restos humanos e animais, incluindo ossos de preguiças antigas, ursos e gonfateiros que existiam antes da Era do Gelo. Segundo os cientistas, essa caverna era uma espécie de armadilha da qual nem animais nem humanos podiam escapar depois de caírem. Além disso, fragmentos de cerâmica, gravuras nas paredes e objetos religiosos pertencentes aos maias foram descobertos no fundo. A caverna de Saqueactum ainda não foi totalmente explorada, pois se conecta a outra caverna subaquática, dos Ojos, totalizando cerca de 350 quilômetros de extensão. É bastante possível que Saqueactum também esteja conectada a outras 3 cavernas subaquáticas, o que complicaria ainda mais as pesquisas subaquáticas. A tecnologia moderna permite o estudo dos artefatos encontrados sem removê-los de seu ambiente natural. No entanto, no momento, os cientistas estão focados no estudo da biodiversidade da caverna, que está cheia de águas com baixo teor de oxigênio, permitindo análises de idade dos artefatos com o mínimo de erro. Para os cientistas, a descoberta e o estudo dessa caverna são muito valiosos, pois ajudarão a entender melhor a cultura de uma antiga civilização. Os pesquisadores até apelidaram Saqueactum de Ramã de todos os cenotes, que são cavernas naturais cheias de água. Os maias eram uma civilização muito religiosa e acreditavam na vida após a morte. De acordo com suas crenças, tais cavernas eram uma espécie de portal para o reino dos mortos, sendo possível que Saqueactum fosse, na verdade, um local de rituais funerários que levavam os mortos para o mundo dos mortos. Em 18 de novembro de 2020, um grupo de biólogos americanos do Departamento de Proteção Ambiental voou de helicóptero para uma área deserta de Utah para rastrear o crescimento populacional de carneiros selvagens. Durante o voo, um dos cientistas notou um objeto estranho brilhando ao sol. Outros cientistas chegaram ao local para descobrir o que era e de onde vinha. Descobriu-se que se tratava de uma coluna metálica com cerca de 3,5 metros de altura localizada no fundo de uma fenda na montanha. Os pesquisadores a apelidaram de um monólito, em referência ao monólito do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Colocado na Terra por extraterrestres. A notícia da descoberta desse objeto intrigante chamou a atenção de muitos usuários da internet, mas encontrar suas coordenadas exatas não foi fácil. A primeira pessoa a ter sucesso foi um homem chamado David Zerber. No entanto, quando ele chegou ao local, descobriu que o monólito havia desaparecido, deixando apenas uma marca no chão. Logo após o monólito desaparecer de Utah, seu irmão gêmeo apareceu na Romênia. A partir desse momento, objetos metálicos começaram a aparecer em diferentes cantos do mundo. Em apenas 2 semanas, monólitos foram descobertos na Califórnia, nos Países Baixos, na Alemanha, no Reino Unido, na Espanha e até na Colômbia. Curiosamente, todos eles desapareceram após algum tempo. Os monumentos metálicos são considerados alguns dos objetos mais misteriosos da Terra, já que seu criador permanece desconhecido. Entre os que poderiam estar por trás dessa ideia estava o escultor minimalista americano John M. Kraken, que faleceu em 2011. Ele criou esculturas semelhantes e passou os últimos anos de sua vida visitando frequentemente o Novo México. Talvez ele tenha fabricado as colunas metálicas antecipadamente e tenha pedido a seus representantes que as colocassem ao redor do mundo alguns anos após sua morte. Essa teoria parecia plausível, mas mais tarde a família do artista negou seu envolvimento com os monólitos. Mineiros da empresa de mineração de diamantes de Bias tiveram que drenar um dos lagos no deserto da Namíbia durante o trabalho, e eles encontraram um navio bem preservado. Mais tarde, descobriu-se que era o navio português Bom Jesus, que estava indo para a Índia em 1533.
Durante uma tempestade severa, ocorreu um naufrágio que lançou o navio em terra firme. Especialistas acreditam que havia cerca de 300 pessoas a bordo do Bom Jesus, incluindo pessoas ricas e seus servos. A causa do naufrágio foi o mau tempo e uma sobrecarga severa. No porão do navio, uma quantidade incrível de produtos de ouro e cobre foi encontrada, mais de 22 toneladas de lingotes de cobre, milhares de moedas de ouro e mais de 50 presas de elefante. O valor total dos tesouros encontrados é estimado em mais de 13 milhões de dólares. Curiosamente, essa região da Namíbia recebeu o nome de Costa dos Esqueletos. Neblinas densas, tempestades e a fria corrente de Benguela criam condições incrivelmente perigosas para a navegação aqui. Marinheiros que conseguiram chegar à costa após naufrágios ficavam presos no litoral em um deserto assolado pela seca. O comprimento total do deserto ao longo da costa oeste da África é de 1.900 quilômetros, portanto, sobreviver aqui após um naufrágio era quase impossível. Outra descoberta surpreendente foi feita no sul da Noruega, perto da cidade de Halden. Arqueólogos que estudavam a área com um radar de penetração no solo notaram um objeto de 17 metros sob o solo. Esse objeto tinha 17 metros de comprimento. Ao examinar mais de perto, ficou evidente que um navio com mais de 1000 anos de idade estava realmente enterrado sob as terras agrícolas de um dos fazendeiros noruegueses. Segundo arqueólogos do Instituto Norueguês de Pesquisa do Patrimônio Cultural, o navio foi usado para enterrar um guerreiro viking rico e influente. No entanto, ainda não se sabe se há restos humanos e artefatos dentro do navio. Agora, os cientistas pretendem começar a escavar o navio, e seu estudo ajudará a esclarecer rituais de sepultamento viking desconhecidos anteriormente. Imagine a surpresa de um morador da província turca de Nevşehir ao descobrir uma sala misteriosa durante a renovação de sua casa. Ao entrar na sala, ele encontrou um túnel longo que levava a uma cidade subterrânea de 8 níveis. Mais tarde, ficou claro que diretamente a partir do porão da casa do homem, era possível chegar a um dos assentamentos subterrâneos antigos mais profundos, a cidade de Derinkuyu. O nível mais profundo da cidade se estendia a uma profundidade de cerca de 85 metros. Dentro da cidade, havia muitos túneis que tinham tudo o que era necessário para uma vida relativamente confortável, residências, lojas, depósitos de alimentos, estábulos para o gado e muito mais. A cidade também possuía um sistema de ventilação. Derinkuyu podia acomodar até 20.000 habitantes e proteger seus residentes contra ataques de inimigos. A data exata da fundação da cidade é disputada entre os estudiosos. De acordo com o Ministério da Cultura da Turquia, Derinkuyu foi construída por tribos frígias nos séculos 8º a 7º a.C. De acordo com outra versão, a cidade foi fundada pelo povo hitita indo-europeu entre 1900 e 1200 a.C. Em 2018, cientistas indianos fizeram uma descoberta surpreendente. Eles conseguiram encontrar as ferramentas mais antigas que forçaram os antropólogos a mudar completamente sua hipótese sobre as tecnologias dos seres humanos antigos. Até então, acreditava-se que hominídeos que viviam no território da Índia moderna haviam parado de usar ferramentas primitivas apenas cerca de 140.000 anos atrás. No entanto, a idade das ferramentas encontradas era superior a 385.000 anos. As lascas, raspadores e facas descobertas foram feitas usando a tecnologia de nivelamento. Esse método envolvia a criação de ferramentas mais leves e de melhor qualidade a partir de uma peça pré-selecionada da qual fragmentos de futuras ferramentas eram desbastados de acordo com uma forma predefinida. O resultado eram lascas arredondadas ou pontiagudas que poderiam ser usadas como ferramentas imediatamente ou após um mínimo de acabamento. As ferramentas da Índia são atualmente as mais antigas encontradas na técnica Levallois. Anteriormente, acreditava-se que as ferramentas encontradas em Marrocos no local de Jebel Irhoud tinham 300.000 anos. Paris é conhecida como uma das cidades mais românticas do mundo, mas o que fica por baixo dela pode chocar qualquer turista. Uma das atrações mais assustadoras da capital francesa é o Catacumbas de Paris, um lugar composto por vastos túneis que abrigam os ossos de mais de 6 milhões de pessoas em uma área de 11.000 metros quadrados. Atualmente, a população de Paris é de 2,2 milhões de pessoas. Imagine que o número de restos mortais enterrados nas catacumbas excede o número de pessoas vivas na cidade em quase 3 vezes, e isso é verdadeiramente impressionante. Mas como esses túneis foram formados e de onde vieram tantos ossos dentro deles? Quando Paris estava sendo construída, havia pedreiras em seu território. As catacumbas se expandiram geometricamente, e a cidade cresceu junto com elas.
Como resultado, muitos distritos de Paris estavam acima dos túneis e estavam em risco de desmoronar. Assim, no final do século XVIII, várias sepulturas em massa no cemitério dos Inocentes afundaram no solo, e os ossos acabaram nos porões de algumas casas, o que complicou ainda mais a situação ambiental na cidade. Em relação a isso, as autoridades de Paris decidiram criar um ossuário nas catacumbas. Muitos cemitérios foram fechados e os restos humanos foram transferidos para túneis subterrâneos após desinfecção. Agora, as catacumbas são parcialmente acessíveis aos turistas. O comprimento total dos túneis abertos para passeios é de 1,5 km, e o percurso completo é projetado para 45 minutos. No início da década de 1990, uma estátua de Buda do tamanho de uma pessoa sentada foi enviada para restauração em um dos museus chineses. Durante o trabalho de restauração, os restauradores descobriram restos humanos dentro dela. Graças a pesquisas científicas, ficou claro que uma múmia de uma pessoa com cerca de 1000 anos estava dentro da estátua. Segundo os cientistas, os restos pertenciam a um monge budista chamado Lelko, que praticava a tradição da automumificação. Esse ritual envolvia a completa renúncia de todos os bens mundanos de uma pessoa, ou seja, para alcançar verdadeira paz, Lelko passava a maior parte do tempo imóvel na posição de lótus e seguia uma dieta especial até sua morte. Segundo os cientistas, a principal prioridade na dieta de Lelko era a recusa de cereais. Em vez disso, o monge comia nozes, frutas vermelhas, agulhas de pinheiro, casca e resina de árvore. Gradualmente, a dieta se tornou o mais rigorosa possível, resultando no corpo perdendo gordura e umidade, e algumas das ervas e folhas retardavam a decomposição. Essa prática era muito comum entre monges budistas, no entanto, essa foi a primeira vez que um servo religioso foi encontrado dentro de uma estátua. E isso é tudo por minha parte. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de avaliá-lo, inscreva-se no canal e ative o sino. Sua atividade é a melhor recompensa para mim. Obrigado por assistir. Até breve.